Eu falo com você neste momento de silêncio, não com barulho, não com pressa, mas com uma voz que toca o lugar mais profundo da sua alma. Ah, você que está cansado, você que sorri por fora, mas por dentro está lutando para não desabar, você que já tentou de tudo e ainda assim sente que nada muda. Pare por um instante, respire fundo e escute o que eu quero te dizer. Agora, você já chegou ao ponto em que não vê mais saída, já olhou para os lados e viu apenas portas fechadas, já tentou orar e sentiu como se o céu estivesse em silêncio, já perguntou: Deus, onde estás? E o único som que ouviu foi o eco da sua própria dor. Eu conheço esse lugar. Eu conheço as noites em que você não consegue dormir. Eu conheço os pensamentos que ninguém mais sabe. Eu conheço o peso que você carrega em segredo. E eu não estou distante disso, porque quando você não vê caminho, eu ainda estou ali. Quando tudo parece parado, eu ainda estou agindo. Quando você pensa que acabou, eu ainda estou escrevendo. Você pode não entender o que está acontecendo agora. Você pode não ver nenhuma direção clara diante de você. Mas escute isto com o coração aberto. Nada na sua vida está fora do meu olhar. Nada na sua história escapa o das minhas mãos. E hoje eu te digo com amor, não com condenação. Quando você não vê caminho, eu sou o caminho. Não um caminho entre muitos, não uma opção entre possibilidades, mas o caminho vivo, o caminho que abre o que está fechado, o caminho que atravessa o impossível. Talvez hoje você esteja aqui apenas por curiosidade, ou talvez você esteja aqui porque algo dentro de você está quase desistindo. Mas eu e peço, não saia agora, porque esta não é apenas mais uma mensagem. É um convite para você lembrar quem eu sou, e para você lembrar quem você é quando caminha comigo. Fique comigo, porque aquilo que parece sem saída está prestes a ser tocado por uma espera. A que você ainda não viu, e eu ainda não terminei a sua história. Eu vejo você agora. Não apenas o que você mostra, mas aquilo que você esconde. Eu vejo o sorriso que você coloca no rosto para sobreviver ao dia. E vejo também o peso que você carrega quando ninguém está olhando. Eu vejo suas lutas internas. Eu vejo seu cansaço. Eu vejo quando você diz, estou bem, mas por dentro está desmoronando. E eu quero te falar com amor, não com condenação. Eu conheço suas lágrimas silenciosas, aquelas que você não explica para ninguém, aquelas que caem à noite quando o quarto está escuro, aquelas que você engole durante o dia para continuar funcionando. Eu conheço cada uma delas, e eu conheço também aquilo que está apertando o seu ser. Oração, a ansiedade, que tira sua paz sem avisar, que faz sua mente correr para futuros que ainda não chegaram, que rouba o seu hoje, o medo do futuro, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. Continuar. Eu conheço as portas fechadas que você encontrou, portas que você bateu com esperança e não se abriram, portas de emprego, portas de relacionamento, portas dentro da sua própria família, portas dentro de você mesmo, e você começou a pensar, talvez não haja mais caminho para mim. Eu conheço olidão espiritual. Quando você ora, mas sente silêncio. Quando você busca, mas não sente resposta. Quando você acredita, mas também
M duvida em segredo. E você pergunta no seu coração: será que deu? S ainda está comigo? Eu conheço-a. Sensação de abandono. Não apenas quando alguém vai embora, mas quando você sente que até as forças te deixaram. Quando você diz: eu não aguento mais ser forte. E ainda. Ah, sim, eu estou aqui. Eu vejo também as situações que parecem impossíveis para você. Dívidas que você não sabe como resolver. Contas que se acumulam como montanhas. Preocupações que tiram o sono. Doenças que trouxeram medo ao seu corpo. Incertezas médicas. Diagnóstico. Que mudaram o seu mundo. Famílias quebradas. Palavras que feriram. Relacionamentos que esfriaram. Distância. As que parecem irreversíveis. Sonhos destruídos. Planos que não aconteceram. Essas se ficaram pelo caminho. E em tudo. O seu coração PE. Pergunta: como isso pode mudar? Mas eu te digo algo que talvez se você precise ouvir com calma. O que para você parece fim. Para mim ainda é matéria de milagre. Porque o silêncio e Deus não é a ausência de Deus. Quando parece que nada está acontecendo. Isso não significa que eu parei. Quando parece que você foi esquecido. Isso não significa que você foi abandonado. Eu continuo trabalhando onde você não vê. Eu continuo sustentando você quando você não sente. Eu continuo escrevendo a sua história, mesmo quando as páginas parecem vazias. E hoje, no meio da sua dor, eu não te peço força perfeita. Eu não te peço respostas imediatas. Eu apenas te peço uma coisa. Fique comigo. Agora escute com atenção, porque o que eu vou te dizer não é apenas consolo para a sua dor. É fundamento para a sua fé. Eu não estou apenas observando a sua vida. Eu não estou apenas sentindo a sua dor. Eu estou agindo onde você não consegue ver. E hoje eu declaro sobre você uma verdade eterna. Eu sou o Deus dos impossíveis. Não apenas dos difíceis, não apenas dos improváveis, mas dos impossíveis. O que você chama de fim, eu chamo de começo. O que você chama de sem saída, eu chamo de terreno onde o milagre nasce. Porque existe um princípio espiritual que você precisa guardar no seu coração. O impossível humano é o início do milagre divino. Quando as suas forças acabam, não significa que tudo te terminou. Significa que agora você chegou no lugar onde eu começo a agir de forma mais profunda. Eu não trabalho apenas dentro das suas possibilidades. Eu não fico limitado ao que você consegue planejar. Eu atuo onde a lógica termina. Eu ajo onde a ciência não alcança. Eu abro que ninguém consegue abrir. Mas há algo que eu te ensino hoje. Você precisa confiar, mesmo se me entender. Eu sei que isso não é fácil, porque o seu coração quer explicação. A sua mente quer controle. Os seus olhos querem evidência. Se é imediata, mas a fé não nasce daquilo que você vê. A fé nasce daquilo em que você confia. Mesmo sem ver, caminhar. Comigo é isso. É dar um passo quando o chão ainda não apareceu completamente. É continuar andando quando o mapa não está completo. É permanecer firme quando as emoções dizem M para desistir. E eu te digo, não é a visão que sustenta você. É a minha presença.
porque muitas vezes eu não mostro o caminho inteiro de uma vez. Se eu mostrasse tudo, você poderia se assustar. Se eu revelasse tudo, você poderia desistir antes do milagre. Então eu faço algo diferente. Eu te dou luz suficiente para o próximo passo. E quando você avança, o revelo próximo. Assim eu te guio, não pela ansiedade, não pelo medo, mas pela confiança. E aqui está a verdade central que você precisa guardar dentro de você. Eu não apenas mostro o caminho. Eu crio o caminho. Eu não procuro caminhos prontos. Eu não dependo de portas abertas. Eu não fico limitado pelo que já existe. Quando não há caminho, eu sou capaz de fazer surgir um. Quando o mar está fechado, eu abro um caminho no meio dele. Quando o deserto é seco, eu faço nascer água. Quando tudo parece morto, eu trago vida. E o que eu fiz eu continuo fazendo hoje. Então não olhe apenas para o que está diante de você agora. Olhe para mim, porque eu não estou preso à sua situação. Eu não estou intimidado pelo seu problema. Eu não estou limitado pela sua dor. Eu sou o Senhor que transforma possibilidades em testemunhos. E hoje eu te chamo a dar um passo de fé, não porque você entende tudo, mas porque você confia em quem te guia. Fique comigo, porque o que você ainda não viu está prestes a ser revelado no tempo certo. Agora eu quero te levar para uma lembrança antiga, uma história que ainda fala hoje. Não apenas como um acontecimento do passado, mas como um espelho da sua própria vida. Havia um povo caminhando. Eles não estavam apenas viajando. Eles estavam sendo conduzidos por Mas mesmo quando eu conduzo, o caminho nem sempre parece fácil. À frente deles estava o mar, grande, profundo, impossível de atravessar, sem ponte, sem caminho, sem sol. Atrás deles, vinha o exército. Rápido, forte, ameaçador, a cada momento, mais perto. E naquele instante, o coração deles entrou em espero, porque tudo ao redor dizia: não há saída. Talvez você já tenha sentido isso quando você olha para frente e vê um problema impossível, e olha para trás e vê mais pressão ainda, e para os lados não há alternativa, só existe o sem caminho. Naquele momento, o povo clamou, o medo cresceu, a esperança começou a diminuir, e tudo parece ia perdido. Mas eu estava ali, mesmo quando eles não entendiam, mesmo quando eles tinham medo, mesmo quando tudo parecia fechado. E estava ali. E então, algo aconteceu. Eu não removi o problema imediatamente. Eu não tirei o mar. Eu não parou o exército da forma que eles esperavam. Eu fiz algo que eles nunca tinham visto. Eu abri um caminho onde não havia caminho. O vento começou a soprar. As águas começaram a se mover. O impossível começou a se dobrar diante da minha voz. E o mar se abriu. Um caminho apareceu no meio. E ó do impossível. Águas à direita, águas à esquerda, e terra seca no meio. E o mesmo lugar que parecia bloquear
se tornou passagem. O mesmo mar que parecia F. M. se tornou caminho. E o povo atravessou, não porque eram fortes, não porque tinham respostas, mas porque confiaram em o caminho que eu criei. Agora escute isso com o seu coração. O problema não mudou primeiro. O caminho nasce. Céu no meio do problema. E isso é o que quero te ensinar hoje. Você olha para a sua vida e vê mar fechado. Você olha para frente e vê impossibilidade. Você olha para trás e vê pressão. Mas eu te digo, não limite o que eu posso fazer é o que você consegue ver, porque o que te bloqueia hoje pode se tornar o caminho amanhã. Aquilo que hoje parece te impedir pode ser exatamente o lugar onde o milagre vai nascer. E quando chegar o tempo certo, você vai olhar para trás e dizer: era impossível. Mas Deus abriu o caminho. E você vai entender que eu nunca estive atrasado. Vê-a preparando o momento certo. Então não tema o seu mar, porque o mesmo Deus que abriu aquele caminho continua sendo o mesmo hoje, e eu ainda faço caminho onde não existem caminhos. Agora, eu estou falando com você no lugar mais silencioso da sua alma. Não o silêncio do mundo, mas o silêncio dentro de você. Aquele lugar onde ninguém mais entra. Aquele lugar onde você não finge mais força. Aquele lugar onde você já pensou em desistir. Eu conheço esse momento. O momento em que a fé parece pequena demais. O momento em que a dor parece grande demais. O momento em que você começa a dizer dentro de: e se eu não aguento E é justamente aí, nesse limite, que eu me aproximo mais de você. Escute minhas palavras agora como se fossem só para você. Você está prestes a desistir, mas eu não desisti de você. Talvez você esteja segurando a vida por um fio. Talvez sua oração já não tenha palavras. Talvez você só consiga suspirar e dizer: Deus, age. Uda-me. E mesmo esse suspiro eu ouço, porque há uma batalha acontecendo dentro de você. De um lado, o medo de não dar certo, o medo de perder tudo, o medo de não conseguir recomeçar. Do outro a fé, pequena, tremendo, mas ainda viva, uma fé que não grita, mas ama. Respira. E no meio de isso, você, cansado, confuso e silêncio, e você sente como se estivesse chega nudo ao fim. Fim das forças, fim das respostas, fim das possibilidades. Mas eu te pergunto agora, quem te disse que o fim que você sente é o fim que eu declarei? Porque existe uma verdade que precisa quebrar o medo de dentro de você. O que parece fim, eu transformo em começo. Quando você acha que tudo acabou, eu estou nas começando. Quando você pensa que perdeu tudo, eu estou reorganizando tudo para um novo propósito. Quando você acredita que não há mais saída, eu estou criando uma saída que ainda não viu. Mas para isso, você precisa escolher algo dentro de você. Você precisa escolher entre duas vozes: a voz do medo, que diz desista, e a voz da fé,
E diz continue. O medo quer te paralisar. A fé quer te mover. O medo quer te fechar. A fé quer te abrir. O medo quer te fazer parar aqui. A fé quer te levar adiante. E eu te digo hoje, não é a intensidade da tempestade que define você, mas a direção do seu coração dentro dela. Porque eu não prometi ausência de luta, mas eu prometi presença no meio dela. E agora eu te chamo para um nível mais profundo de confiança. Não confiança quando tudo está claro, mas confiança quando nada está claro. Não confiança quando você entende, mas confiança quando você não entende. Porque é nesse tipo de confia. Nsassa que milagres nascem. Então ouça minha voz mais uma vez. Não recue agora. Não pare. Agora. Não desista agora. Porque aquilo que você chama de fim, eu estou chamando de porta. E quando essa porta se abrir, você vai entende. Erre que nada disso foi em vão. Eu estou com você, exatamente aqui, no ponto onde sua força termina, e minha graça começa. Agora, apenas permaneça em silêncio por um momento. Não corra com seus pensamentos. Não tente resolver nada agora. Não lute dentro de S. E apenas esteja comigo. Eu não vim hoje para aumentar o seu peso. Eu vim para ajudá-lo a entregar. E agora eu te convido a um lugar sagrado do Corão. O lugar da rendição. Porque há coisas que você não pode controlar. Há dores que você não pode curar sozinho. Há caminhos que você não consegue abrir com as suas próprias forças. E tudo que você tentou segurar está te cansando. Então escute minha voz com amor. Entrega-me o que você não pode contra. Olá. Não porque eu quero tirar algo de você, mas porque eu quero carregar com você. Eu não te peço perfeição. Eu não te peço força absoluta. Eu não te peço respostas completas. Eu apenas te peço confiança. Agora, no silêncio do seu coração, repita com sinceridade. Eu confio em ti. De novo, mais devagar, eu confio em ti. Mesmo que sua mente esteja confusa, mesmo que suas emoções estejam instáveis, mesmo que você ainda não veja o caminho. Repita, eu confio em ti. Porque essa é a oração que sustenta a cansada. E agora, deixe essas palavras se tornarem a entrega. Tu és o meu caminho. Mais uma vez, com o coração aberto. Tu és o meu caminho. Não um caminho distante, não um caminho abstrato, mas um caminho vivo, agora. Respire e deixe ir, aos poucos, o medo, o controle, a ansiedade, o peso que você não precisa mais carregar sozinho. Eu estou com você, mesmo aqui, mesmo agora, mesmo no silêncio, e enquanto você me entrega tudo, eu estou te sustentando. Permaneça em paz. Agora, depois de tudo que você ouviu, eu quero que você permaneça em paz por um momento. Não com pressa, não com medo, mas com espera.
Porque a minha palavra para você não termina na dor. Ela não termina na luta. Ela não termina no silêncio. Ela termina em promessa. Viva! Eu ainda estou agindo na sua vida, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece parado. Eu ainda estou agindo. Nada do que você viveu foi ignorado. Nada do que você chorou foi perdido. Nada do que você esperou foi esquecido. E agora eu te ensino algo importante para o seu caminho. Aprenda a espera. Erre com fé. Não uma espera vazia. Não uma espera ansiosa. Mas uma espera que confia. Porque esperar comigo não é ficar parado. É caminhar por dentro, enquanto o milagre está sendo forma do por fora. E eu te digo também, caminhe sem ver, o asconte. E nu e crendo, porque a fé verdadeira não depende do que os olhos mostram. Ela depende do que o coração já recebeu de mim. Talvez você ainda não veja mudança, mas isso não significa que não há movimento. Talvez tudo pareça igual hoje, mas isso não significa que tudo continua igual no mundo espiritual. Eu estou trabalhando nos detalhes que você não percebe. Eu estou alinhando caminhos que você não imaginou. Eu estou preparando respostas que ainda não chegam ao seu tempo. E no meio de tudo isso, escute minha voz com ternura. Você não está sozinho, mesmo quando ninguém entende você, mesmo quando você não consegue explicar o que sente, mesmo quando você se sente invisível para o mundo. Eu estou com você. E agora, eu deixo em seu coração a última promessa. Faça desta mensagem. Eu farei um caminho para você. Não um caminho comum. Não um caminho limitado. Mas um caminho CR. Guiado por minhas mãos. Um caminho onde não havia saída. Um caminho onde parecia impossível. Um caminho onde você pensou que não havia mais esperança. Esse é o caminho que eu faço. Então vá em paz. Não porque tudo já mudou, mas porque você agora sabe que não está caminhando sozinho. E quando você olhar para trás, dia, você vai entender. Eu sempre estive lá.